Olá, eu sou Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Quando Yeshua foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma especial que era para o capacitar para o ministério messiânico que ele ia iniciar. Assim como na Transfiguração, o Pai também usa a mesma expressão para com o Filho, que é: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Logo depois desta capacitação especial, o Espírito Santo, a Ruá divina, levou-o para o deserto. Diz o texto bíblico que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Isto pode parecer estranho, como é que o Espírito Santo leva Yeshua para ele ser tentado. Mas a realidade é que ele ia ser tentado de qualquer forma. Ele recebeu um poder tremendo e o diabo viria tentá-lo. O Espírito Santo não o levou porque queria que fosse tentado, mas já sabendo que ele ia ser tentado, levou-o para o deserto, para que ali ele pudesse resistir em jejum, nos lugares afastados dos outros homens, para que ele ali pudesse resistir à tentação do diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." Ele, porém, respondendo, disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Notem como o diabo vem ter com Yeshua, logo com aquilo que ele tinha ouvido do Pai: "Tu és o Filho amado em quem me comprazo." Então o tentador vem pegando exatamente naquilo que o Pai tinha falado e disse: "Se tu és o Filho de Deus", se tu questionou quem ele era, e questionou: será que tu és mesmo esse Filho de Deus? Tens a certeza que és esse Filho de Deus? Se é, então desafia-o a provar que ele é o Filho de Deus, como se ele precisasse de provar, não é? Mas era para isso que o diabo estava ali, para o tentar. Então ele diz: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." Porque ele tinha fome, e era fome, verdadeira fome, aquela fome que vem após um jejum muito prolongado. Não é a fome que nós sentimos passado um dia ou 2 ou 3 de jejum. Era uma fome já em que o organismo estava a comer as próprias células. É o que acontece após um jejum muito, muito prolongado, como este de 40 dias, que não é qualquer pessoa que pode fazer. Então o tentador vem na necessidade que ele estava a ter. Ele tinha necessidade de comer e ele disse-lhe: seria lícito. Então ele estava ali num lugar deserto, tinha fome, usava o poder que ele tinha, como fez mais tarde, quando fez a multiplicação dos pães, e fazia com que uma pedra se tornasse em pão. Que mal é que isso teria? Mas parece que tinha algo de mal, porque ele para já estava a questionar se ele era o Filho de Deus, e depois estava a fazer com que ele usasse o poder de Deus que tinha recebido para algo que não era o propósito. E ele responde a Satanás: "Está escrito." E ele sempre responde a Satanás assim: "Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." E ele estava a citar Deuteronômio 8.3. Deuteronômio 8.3 diz: "E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem." Então Yeshua conhecia Deuteronômio e usou Deuteronômio para lhe mostrar e para o fazer lembrar de tudo o que Deus tinha feito com o povo de Israel. Tudo o que o povo de Israel tinha passado. Deus proveu o pão quando eles precisavam. Deus esteve presente quando eles precisavam. E que o verdadeiro pão era o próprio Deus. Depois o diabo transportou para um lugar, penso que será algo, uma espécie de uma visão, que ele não saiu daquele deserto. E diz o texto, Mateus 4.5: "Então o diabo o transportou à cidade santa, a Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra."
Versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Yeshua volta a dizer, está escrito. Mas aqui Satanás usou de astúcia, como ele tinha usado o está escrito, tinha usado a palavra. Aqui ele tenta também pegar numa escritura e aplicá-la, distorcê-la no momento para que Yeshua caísse. Salmo 91, versículo 11 e 12, porque os teus anjos darão ordens a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. E está escrito isto aqui realmente no Salmo 91. Podemos ver que Satanás conhece muito bem a Bíblia. Satanás aqui não estava só a questionar se ele era filho de Deus, mas estava a questionar a própria palavra escrita de Deus. No fundo, ele estava a tentar mostrar ou tentar a Yeshua, mostrando-lhe que a palavra de Deus não era verdadeira, porque estava escrito que ele realmente podia mandar-se daquele pináculo do templo, que existiriam anjos que o guardariam. E se ele se mandasse do pináculo do templo e não aparecessem esses anjos, significaria que não era verdadeira a palavra de Deus. Era a palavra de Deus que ele também estava a colocar em causa. E vejamos o que é que Yeshua responde. Volta a dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui está a citar Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16 diz, não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. E Yeshua volta a responder com o versículo de Deuteronômio, que a Bíblia não contradiz a própria Bíblia. E ele considerava que estar a fazer algo propositadamente errado para Deus o livrar era tentar o próprio Deus. Quando alguém arrisca a sua vida deliberadamente sem temor, está a tentar a Deus, porque Deus promete livrar em situações que não são causadas por nós, em situações que nós não sabemos como sair delas, em aflições. Deus promete aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo da presença de Deus. Deus promete guardar. Mas aqui não era esse o caso. Aqui Satanás estava a desafiar, e assim faz muitas vezes com muitos filhos de Deus. Tenta fazer com que eles pequem deliberadamente e eles ficam a pensar, mas Deus vai-me perdoar. Porque Deus é bom e Deus perdoa, mas nós não podemos fazer isso deliberadamente, porque isso é tentar a Deus. E assim Yeshua resistiu ao diabo desta forma, usando o está escrito. Depois continua, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui é muito interessante também, mais uma vez, dá a sensação que o diabo o transportou numa espécie de uma visão para um outro lugar, para um monte muito alto, onde ele viu todos os reinos do mundo. Era uma visão, eu já tive uma visão parecida num sonho de ver todos os reinos do mundo simultaneamente, que eu conto nos primeiros vídeos do canal. E então o diabo estava a mostrar todos os reinos do mundo e ele é chamado o príncipe deste mundo. Em Apocalipse há depois uma passagem que diz, eis que os reinos deste mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Mas até lá, estes reinos do mundo ainda são governados por Satanás, naquilo que a Igreja também permite, porque a Igreja de Deus, ela tem autoridade sobre a terra, nós sabemos isso, mas a Igreja de Deus não tem assumido a sua autoridade, porque não tem maturidade, porque está dividida, porque não sabe, mas a Igreja neste mundo devia estar com um assumir de autoridade muito superior ao que ela tem. De qualquer forma, o diabo governa o mundo, os homens deste mundo, ainda. E ele aqui, Yeshua não o contradisse, Yeshua sabia que era assim. Mas ele enfrentou, como nós deveríamos enfrentar também, com o que está escrito e também com a sabedoria da palavra, com a revelação da palavra. E ele diz-lhe, vai-te Satanás. E realmente ele teve que ir,
porque quando ele nas duas tentações anteriores não o mandou embora, mas na terceira mandou e disse-lhe, vai-te Satanás, e ele teve mesmo que ir. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mais uma vez Yeshua vai buscar de Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. E esta passagem tem aqui tanto que podemos meditar, tanto que podemos explorar, tanto que podemos aprender na nossa vida como lutar contra o diabo, porque o diabo vem contra nós assim também, muitas vezes questionando a nossa identidade em Deus, se somos filhos de Deus, aquilo que já herdamos em Cristo, questionando aquilo que nós queremos. E vem e usa então a palavra. Quando nós usamos a palavra, ele vem também com a palavra, tentando fazer-nos duvidar da palavra de Deus. Ele quer que nós transformemos pedras em pães, que façamos coisas que não é segundo o propósito de Deus, que tentemos a Deus em situações que não é do propósito do Pai. Ele quer que nós retiremos a adoração do Pai. Ele quer que saiamos desse lugar da adoração. Esse realmente é o alvo dele. Que saiamos do lugar da adoração. Que fiquemos perdidos com tantas coisas. Até mesmo o estudo da palavra não nos pode tirar do lugar da adoração. E isto é tão importante. Porque nós podemos ficar perdidos em estudos e para queremos saber tantas coisas e para debater tantas coisas e pensarmos que estamos ali e que estamos a fazer aquilo que Deus quer. Mas Deus quer que estudemos a palavra, sim, e Yeshua sabia dizer, está escrito, tinha a revelação da palavra, mas o lugar da adoração, o habitar no esconderijo do Altíssimo, nós não podemos sair desse lugar, porque esse é o nosso lugar seguro. Lugar seguro, onde nada nos pode tocar, é aos pés do Pai, nos braços do Pai. E então Yeshua sabiamente lhe diz, ao Senhor teu Deus adorarás. Que atrevimento o diabo teve diante de Yeshua vir pedir-lhe a sua adoração. Aquele que é o Filho de Deus, aquele que é digno de adoração também, o diabo vem pedir-lhe a sua adoração. E ele rejeitou, obviamente. Note-se que aqui Yeshua estava como homem, ele estava a ser tentado como qualquer um de nós. Ele não era por ser o Filho de Deus aqui que estava numa posição superior. Ele aqui estava frágil, ele tinha jejuado durante 40 dias, ele estava fraco fisicamente, psiquicamente. E o que ele tinha era o Espírito de Deus que tinha vindo sobre ele. Ele estava no deserto. Ele tinha jejuado 40 dias. Se ele não precisasse, para resistir ao diabo, de jejuar, ele não tinha jejuado 40 dias, de forma alguma. Porquê que Yeshua jejuou 40 dias? Porque a tentação seria muito grande. Porque ele estava na carne e a carne é fraca. Lembram-se quando Yeshua estava num jardim do Getsemane? Ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava numa carne fraca como a nossa. A mesma passagem ela surge em Lucas 4 e termina dizendo algo que nos faz pensar. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Significa que Yeshua foi tentado mais ao longo do seu ministério, ao longo do resto da sua vida. O diabo não foi embora para sempre. Ele veio para o tentar. Agora reparem que sempre que Yeshua disse está escrito, usou 3 versículos de Deuteronômio. Deuteronômio 8.3, 6.16 e 6.13. E o que é que isso interessa que Yeshua tenha usado Deuteronômio? Eu acho curioso que tenha usado Deuteronômio. Deuteronômio é chamada a segunda lei. Foi a repetição da lei quando o povo de Israel veio para entrar na terra prometida. A lei tinha sido dada no Sinai, mas sabemos que eles tiveram 40 anos no deserto porque não foram capazes de enfrentar os gigantes, aqueles nefilins que nós falamos, gigantes terríveis que estavam na terra. Só Josué e Caleb permaneceu vivo, Moisés também não chegou a entrar e aquela geração, nova geração que tinha nascido no deserto, entrou com Josué e Caleb. Mas este livro de Deuteronômio foi lido antes de entrarem, além do Jordão,
foi como se fosse uma renovação do pacto que já tinha sido feito. E é chamado Deuteronômio. Nomos é a lei, é a segunda lei. E é interessante como Yeshua aqui responde ao diabo com o livro de Deuteronômio, valorizando este livro. Yeshua valoriza as Escrituras, sempre valorizou as Escrituras. E hoje ainda vemos que o diabo vem sempre tentar aqueles que são fiéis a Deus, até pastores e tantas pessoas que eu tenho visto, vêm sempre tentando desacreditar a Bíblia. Mas Yeshua sempre atestou a veracidade, a fidelidade das Escrituras. O que Yeshua combatia era a doutrina dos fariseus, a tradição dos fariseus que tinham feito além das Escrituras. Mas Yeshua sempre respeitou, aliás, aqui usa as Escrituras como arma, como espada contra o diabo. E é tão interessante que é só o livro de Deuteronômio que ele está a usar. Então, quem sou eu para desvalorizar a Escritura quando o próprio Yeshua a usa como espada contra o diabo? Notem aqui que todas estas tentações foram com o propósito de que Yeshua usasse o poder tremendo que lhe tinha sido dado de uma forma incorreta e que não tinha sido segundo o destino que lhe tinha sido dado pelo Pai. O propósito era o uso indevido do poder que tinha recebido. E esta questão do uso indevido do poder é tão importante. Em Lucas é relatado o seguinte: os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Voltando-se, porém, Yeshua, claro, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Não sabeis de que espírito sois. O uso do poder, é preciso sabermos de que espírito somos, para sabermos como devemos usar o poder que nos foi dado. Nós também, Igreja, precisamos de saber como usar o poder que Deus nos deu. E é tão triste, nós vemos pessoas que usam o poder de Deus de uma forma incorreta, de uma forma que não é de Deus. Eu já vi pessoas lançarem casacos sobre uma multidão, para a multidão cair. Isso é um exibicionismo do poder de Deus. O poder de Deus é para ser usado para aquilo que lhe foi dado, para desfazer as obras do diabo. O texto, a continuação do texto de Mateus 4, depois da tentação, nós vemos aqui expressões, o Senhor começa a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E seguiram-no, e depois ele começa e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, ele os curava. E tudo o que nós conhecemos depois do resto dos evangelhos. Este é o propósito de usar o poder de Deus. O poder de Deus é para curar, para libertar, para desfazer as obras do diabo, não para usufruto próprio, não para exibicionismo, não para trazer fama para a própria pessoa. E todo o poder e autoridade que os homens têm terão que dar contas a Deus daquilo que andam a fazer com o poder de oprimir o povo. Muitos oprimem o povo, coagem o povo a fazer coisas para engrandecer o seu próprio ministério, a sua própria instituição, e não para o reino. Trabalham para si mesmos, trabalham para a sua própria instituição e não para o reino. E Yeshua veio dizer: arrependei-vos porque chegou o reino. O reino não é só uma instituição, não é só o meu quadradinho. O reino é todos aqueles que creem. Mesmo aqueles que estão sozinhos, que não querem estar em instituições, também são o reino. Cada vez são mais. Temos que aprender a lidar com eles e com amor, porque são nossos irmãos. E os que estão fora têm que aprender que têm que continuar a cumprir a palavra, de ir e pregar o Evangelho, o arrependimento, a andar em santidade. Porque eu tenho visto alguns que se afastam das igrejas e vivem em pecado e deixam as Escrituras. E temos que ter temor os de fora e os de dentro, ter temor.
Porque quando o diabo vem tentar, e ele vem a todos, nós temos que estar preparados para saber responder, e para saber responder mesmo quando ele usa a palavra contra nós. E temos que saber quando devemos usar o poder de Deus que está em nós. Como usar é uma responsabilidade tão grande. O Espírito de Deus estar em nós, isso deve-nos causar um temor tão grande. E eu peço a Deus que me ajude a ficar nesse lugar da adoração. Não sair desse lugar da adoração, porque digno é o Senhor da nossa adoração, da nossa santificação. Digno é o Senhor. Os homens constroem os seus reinos, mas nós não podemos perder este temor do Senhor, porque só há um Senhor. Só há um Senhor. Por mais que nós estejamos de braços dados com os nossos irmãos para trabalharmos em conjunto e não sozinhos, mas digno é o Senhor. Há um só Senhor. Então, se tu estás a ser tentado, faz como Yeshua fez, luta com a palavra, permanece no lugar da adoração. É o que eu estou a fazer também. As nossas guerras são diferentes, mas todos lutamos e cada um tem as suas guerras. Algumas são mais difíceis, mas não podemos desistir. Deixo-vos esta palavra, espero que tenha sido bênção para vocês e revelação também. Deus vos abençoe.